Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Se essa é a primeira vez que você está assistindo ao meu canal, o meu nome é Cris Vilar e eu sou nova aqui no YouTube, né? Esse é o meu terceiro vídeo. E o vídeo de hoje não é um assunto muito fácil para eu falar. É um assunto muito difícil de falar, mas eu achei que eu gostaria muito de compartilhar essa parte da minha vida com vocês. Se vocês ainda não assistiram o vídeo anterior, eu comentei, né, sobre os meus pais, comentei um pouco sobre a minha vida, sobre como foi a minha criação, comentei um pouco sobre o meu pai, a história do meu pai. O vídeo eu vou deixar na descrição para você assistir e você vai entender melhor a história que eu vou contar agora. Bom, no vídeo anterior eu comentei que a minha família, né, éramos quatro pessoas, né, eu, meu pai e os meus irmãos. E hoje apenas eu, né, faço parte dessa família, porque eu já não tenho mais nem os meus pais e nem os meus irmãos. E para mim isso é uma história muito difícil de falar, de comentar, é algo que dói bastante ainda, né? Algo que aconteceu que deixou marcas em mim, na verdade, marcas muito profundas, né? E para resumir a história, né, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou tentar ao máximo ser o mais sucinta possível. Eu acredito que essa série vai ser dividida em 2 vídeos, né, porque é uma história um pouco complexa, um pouco profunda, e eu irei dividir em 2 partes. Bom, a primeira parte começa com os meus irmãos, né? Minha mãe e meu pai, eles eram casados, eles se casaram em 1974, isso, 1964. Em 1975, os meus pais tiveram uma filha, a minha irmã. O nome da minha irmã era Jeane, e ela, antes de completar os 2 anos de idade, há 1 ano e 8 meses de idade, a minha irmã teve um problema de saúde muito grave. Foi um problema fulminante, né? Uma doença que na época não se sabia exatamente do que se tratava e que ela veio a óbito, né? Infelizmente, e a minha mãe perdeu a filha única dela que ela tinha. Bom, 5 anos depois, né, em 1979, eu nasci. Então eu sou a filha do meio dos meus pais. Então conheci a minha irmã. Então eu fui filha única, né, a minha vida inteira, apesar de ter tido 2 irmãos, eu fui filha única a minha vida inteira. Bem, quando eu estava com 15 anos de idade, a minha mãe engravidou novamente. Minha mãe era alguém que tinha muita vontade de ter muitos filhos, mas ela tinha dificuldade para engravidar. E ela não conseguia. E quando ela engravidava, ela perdia os bebês, né? Ela tinha abortos espontâneos e ela não conseguia segurar o bebê. Então, ela teve vários abortos e quando eu estava com 15 anos, ela conseguiu engravidar e ela teve o meu irmão, o Eduardo.
mas infelizmente o meu irmão, ele nasceu com problema cardíaco e ele ficou apenas uma semana vivo, né, na incubadora, no hospital infantil, e ele infelizmente também não resistiu e veio a falecer. Então eu não convivi com o meu irmão, né? Não tive convivência, porque quando ele nasceu ele ficou 7 dias, mas ele ficou no hospital. Meu irmão faleceu em 1995. Em 1998 eu me casei aos 19 anos e o sonho da minha mãe era que, como ela não teve filhos, ela queria muito ter netos, queria muito ser avó. A minha mãe era uma pessoa que adorava crianças, era uma pessoa que tinha um carinho muito grande, tinha um jeito especial com as crianças e ela amava muito e ela queria ser avó. Então eu me casei aos 19 anos e a minha mãe ficou na expectativa, claro, né, de ter um netinho. Mas infelizmente a minha mãe, no ano 2000, né, após 2 anos do meu casamento, a minha mãe, ela, muito jovem ainda, aos 47 anos de idade, ela teve um acidente vascular cerebral. Ela teve um AVC. E a minha mãe não resistiu. Ela faleceu 19 dias depois que ela deu AVC. Eu me recordo que eu estava na minha casa, numa madrugada, dormindo tranquilamente, como comumente acontecia, e por volta de umas 3 horas da manhã, eu escutei as batidas na porta e era o meu pai. E eu fiquei muito assustada com alguém batendo na porta uma hora dessa, né? Fiquei muito assustada e eu fui ver o que estava acontecendo. E eu ouvi a voz do meu pai, ele estava me chamando. E quando eu abri a porta, ele estava muito assustado e ele disse: filha, vamos ajudar a sua mãe porque ela não está bem, ela está passando muito mal. E eu saí, na hora já saí desesperada para ver como é que estava a minha mãe. E ela estava muito ruim, com muita dor de cabeça. Ela estava em estado de desespero, ela estava desesperada e ela estava muito agoniada. E a gente levou ela para o hospital. E chegando no hospital, ela recebeu um diagnóstico que nos abalou assim muito. O médico falou que ela teria que ser transferida da cidade que a gente morava, né, para uma cidade maior, ou Goiânia, ou Brasília, ou até mesmo São Paulo, porque o estado dela era gravíssimo e ela precisava de uma ambulância UTI. E na época nós não tínhamos a menor possibilidade, nós não tínhamos condições alguma de ter uma ambulância UTI, um avião. O médico falou que ela teria que ir de avião, né, para que ela pudesse sobreviver, teria que ser socorrida o mais rápido possível e ela precisaria ir de avião, e o avião tinha que ser um avião especial, um avião UTI. E aquilo, para nossa realidade, era completamente impossível, não tinha a menor possibilidade. Nós não tínhamos condições financeiras para isso, não tinha a menor, só um milagre poderia acontecer para que ela pudesse viajar em um avião UTI. Primeiro que na minha cidade nem o avião UTI existia, né? Teria que vir de algum lugar. Bem, enfim, então nós levamos ela para outro hospital, né, um hospital público, porque a gente também não tinha condições de mantê-la no hospital particular, não tínhamos plano de saúde. A vida era muito difícil naquela época, né? A gente não tinha condições financeiras mesmo. Então, nesse hospital, ela ficou ainda 5 dias. E lá, eles disseram que
não tinham muito o que fazer, que ela realmente precisava ser transferida para um centro médico maior, né, com mais recursos, e que o estado dela realmente era muito grave. Então meu pai e eu, assim, no desespero, a gente procurou a prefeitura, né, da cidade para tentar conseguir uma ambulância, porque para ela ser transferida, ela precisava mesmo ir de uma ambulância e que tivesse uma UTI, porque ela estava muito grave mesmo. E eu me lembro que eu e meu pai fomos à prefeitura e eles nos disseram que nós precisaríamos ir na Secretaria de Saúde e falar com uma pessoa que era responsável pela liberação das ambulâncias e que essa pessoa precisava liberar essa ambulância para levá-la, para ela ser transferida o mais rápido possível. E quando nós chegamos nesse lugar para falar com essa pessoa se recusou a liberar a ambulância. Ela não liberou. E na época eu lembro assim que a gente ficou muito desesperado, porque a minha mãe precisava de socorro urgente, muito urgente, muito. E não havia socorro para ela na época. Não existia hospital aqui. Hoje, atualmente, existe um hospital regional, né, que atende a região, mas naquela época não existia. Então minha mãe precisava mesmo sair para um lugar onde ela pudesse ser atendida de maneira mais, com mais recursos, né, com a UTI, enfim. E eu lembro que o meu pai e eu entramos em desespero, nós não sabíamos o que fazer, então foi quando nós resolvemos, o médico do hospital liberou a minha mãe para viajar num carro particular, né? E o meu pai correu atrás de alguém que pudesse ter um carro desse para poder levar a minha mãe para uma cidade próxima, que não era muito próxima, a uns 400 quilômetros da cidade onde a gente mora, para esse hospital, que era o hospital na época onde os estados mais graves, né, daqui da região eram transferidos para lá. Então o meu pai conseguiu um colega nosso que se propôs a arrumar esse carro para a gente. Nós colocamos a minha mãe dentro do carro, preparamos ela, o médico a medicou, né? Claro que ela não estava sendo transferida nas condições que ela precisava de uma UTI, mas ele fez o máximo que ele pôde para que ela pudesse fazer essa viagem até chegar no hospital. E ela chegou ainda viva no hospital, mas ao chegar lá no hospital, ela teve um segundo acidente vascular e o quadro dela se agravou mais ainda. E infelizmente lá também os médicos falaram que não havia possibilidade de tentar salvar a vida dela ou fazer uma cirurgia, que eles não iriam tentar, que eles não iriam arriscar, porque era um quadro muito grave mesmo. Foi então que o médico sugeriu que a minha mãe fosse transferida para Goiânia. E lá no hospital mesmo eles já conseguiram uma ambulância para minha mãe, né? Graças a Deus, naquele momento eles conseguiram essa ambulância e colocaram a minha mãe, e a minha mãe, ela foi para Goiânia. Chegando em Goiânia, o médico constatou que realmente a minha mãe estava em estado muito grave, né? E foi falado para o meu pai e foi falado para minha prima, que estava acompanhando a minha mãe, porque eu não tive condições de acompanhar a minha mãe. Eu fiquei num estado de nervo, um estado assim tão desesperador que eu não consegui acompanhar a minha mãe nesse momento em que ela estava muito mal. Então o meu pai foi com a minha prima e chegando lá eles falaram
né, a verdade, falaram que o caso dela realmente era muito grave e que as chances eram mínimas, mas que eles iriam tentar uma cirurgia para ver se eles conseguiriam salvar a vida da minha mãe. E eu me lembro que era uma sexta-feira, já estava com 19 dias que a minha mãe estava internada em estado grave na UTI. E eu lembro que numa sexta-feira, pela manhã, seria feita a cirurgia dela. E eu, em casa, comecei a orar, porque eu tenho uma fé muito grande em Deus. E eu comecei a orar, pedindo a Deus para que tudo desse certo e que a minha mãe pudesse sair daquela situação, que pudesse ser revertido o quadro. E orei bastante enquanto a cirurgia estava sendo feita. Mas, infelizmente, no momento da cirurgia, a minha mãe entrou em coma. E ela não voltou mais. Ela continuou ligada aos aparelhos, né? Por mais algumas horas. E eles não me contaram a gravidade da situação. Eles não me contaram, porque ficaram com medo de me dizer e tentavam me esconder. Quando eu perguntava qual era o estado da minha mãe, eles não me diziam a verdade, né? Eles falavam que ela iria se recuperar, que ela estava fazendo a cirurgia e que tudo ia ficar bem. E eu estava realmente assim, bastante acreditada que a minha mãe iria conseguir. E eu lembro que nesse dia da cirurgia, eu fiz uma oração a Deus e eu falei para Deus que a minha mãe, ela estava sofrendo muito e que naquele momento pudesse ser feita a vontade dele. Que ele pudesse agir conforme a vontade dele. Que se fosse da vontade dele, que a minha mãe não sobrevivesse, que eu iria entender. Mas eu sempre não perdi a fé, né? Continuei acreditando que tudo iria dar certo, que tudo iria, né? Minha mãe iria voltar, né? Voltar bem, voltar pra gente. E eu fiquei em casa cuidando das minhas coisas. Normalmente, quando eu percebo, quando o meu pai chega na minha casa, na frente da minha casa, e aí ele discretamente ele chama o meu esposo. E na hora que ele chama o meu esposo, eu senti que algo estava errado. Eu senti que não estava normal. E o meu esposo foi ao encontro do meu pai, os dois ficaram conversando lá fora por algum tempo. E quando o meu esposo voltou, e eu estava na porta de casa, vendo os dois conversarem, e quando o meu esposo voltou, que ele se virou para mim, eu tive certeza que a minha mãe não tinha resistido. Naquela hora eu só balancei a cabeça para ele, assim, e ele respondeu com o mesmo gesto. E ele não me disse nada. Foi só isso. Foi quando eu soube que a minha mãe não estava mais viva. Eu não sei dizer, eu não sei explicar o que você sente na hora. Não sei. É algo que é inexplicável. A dor, o desespero, a agonia, a raiva. É um misto de sentimento, é uma mistura de sentimentos, é algo
que não dá para explicar, é algo que não dá para... Somente quem passa por uma situação como essa sabe como realmente acontece, o que acontece aqui dentro da gente. E eu fiquei na hora, claro, assim, muito desesperada, muito agoniada, muito... Meu esposo não sabia o que fazer comigo e eles me deram remédio, me doparam e eu fiquei muito ruim. E eles precisavam trazer o corpo da minha mãe porque ela faleceu em Goiânia e era muito longe. Goiânia fica muito longe de onde a gente mora, né? De onde a gente mora. Então, naquele momento, as nossas condições financeiras eram muito difíceis e não tínhamos. E eu lembro que na época algumas pessoas se juntaram, né? Se uniram para fazer uma vaquinha para conseguir um dinheiro para poder trazer o corpo dela para cá. E eu conversei com meu pai e eu fui contra trazer o corpo da minha mãe. Na época eu fui contra. Porque eu simplesmente queria ignorar que a minha mãe tinha morrido. Eu não queria acreditar que aquilo era possível de ter acontecido. Eu queria ter a lembrança de que a minha mãe estava dormindo ou tinha viajado para algum lugar e que ela um dia iria voltar. Eu não queria ver a minha mãe morta dentro de um caixão. Então eu conversei com meu pai e eu pedi para ele: pai, não traga o corpo da minha mãe. Eu lembro que na época algumas pessoas ficaram contra mim porque não entenderam a minha dor naquele momento. Não entenderam. Eles não entenderam que eu não queria ver a minha mãe morta. Eu queria ver a minha mãe viva. Morta eu não queria ver. E eu não vi a minha mãe morta. Eu não vi. Eu simplesmente não fui ao velório. Eu fui para casa da minha cunhada. Eu fiquei lá em desespero, em total desespero. E as pessoas me criticavam porque eu não quis ir ao velório. Mas eu nunca me arrependi disso. Porque hoje eu tenho uma imagem da minha mãe viva e não morta. Então eu não me arrependo de não ter ido. Bem, passado algumas semanas, eu fiz um teste de gravidez e eu estava grávida. Quando minha mãe faleceu, eu estava grávida de algumas semanas e eu ainda não sabia que eu estava grávida. E a minha mãe também não chegou a saber. Então, de tudo isso que aconteceu, houve algo assim. Eu não acredito em coincidências. Muitas pessoas falam que existem coincidências, mas eu não acredito em coincidências. Eu acredito em providências, porque eu tenho muita fé em Deus, muita fé. A minha mãe, ela faleceu no dia 19 de abril de 2000. E a minha filha nasceu no dia 19 de janeiro de 2001. Ou seja, 9 meses exatos da morte da minha mãe.
foram 9 meses. No dia que completou os 9 meses do falecimento da minha mãe, a minha filha nasceu. E eu entendi que Deus estava me dando um presente. Claro que Ele não estava substituindo. Jamais, jamais alguém vai substituir a minha mãe. Jamais. Mas Ele estava me trazendo algo especial para me consolar. Justamente naquele dia, que é o período que leva uma gestação, né, 9 meses exatos, a minha filha nasceu. E eu fiquei, assim, tão maravilhada com as obras de Deus, com os feitos de Deus, como Deus é maravilhoso, que com o passar do tempo, eu consegui não passar a saudade, porque a saudade da minha mãe sempre vai existir, sempre enquanto eu viver, né? Eu vou sempre sentir saudade da minha mãe. Esse ano completou 19 anos da morte da minha mãe, e quanto mais o tempo passa, mais a saudade aumenta. Mas eu tenho a grande fé e a grande esperança que um dia eu ainda vou encontrar com a minha mãe. Eu vou encontrar com ela. Porque Jesus, ele nos dá essa promessa de nos encontrarmos novamente. E eu fiquei sem a minha mãe, fiquei com o meu pai, né? Meu pai passou a ser o meu amigo, o meu cuidador, meu protetor, o meu tudo. O meu pai passou a ser, assim, tudo para mim. Era o único, né, que restou, a única pessoa que restou da minha família. A minha família que eu falo são os meus pais e meus irmãos, né? Porque graças a Deus eu tenho a minha filha hoje, tenho o meu esposo, e eu fiquei com o meu pai. Mas hoje eu também não tenho mais o meu pai. Infelizmente eu também o perdi. E no próximo vídeo eu vou contar a minha experiência com o meu pai. Como eu perdi o meu pai, como tudo aconteceu. E foi muito diferente, assim. Quando meu pai faleceu, eu tinha 35 anos. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha 21 anos. Então, a diferença, assim, de quando a minha mãe faleceu para quando meu pai faleceu, foi uma diferença muito grande, né? Que eu já estava mais velha, já estava mais madura. E no próximo vídeo, não perca o próximo vídeo, onde eu vou contar a história de como eu perdi o meu pai. E esse foi o vídeo de hoje.